Gostaria de agradecer mais uma oportunidade concedida pelo Instituto Kardecista da Bahia para podermos falar um pouco, brevemente, sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 9, Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Dentro deste item 9, eu selecionei alguns parágrafos para que pudéssemos dialogarmos e refletirmos juntos. Dentre estes parágrafos, salientei e grifei o seguinte: do que se encontrar ao chegar e o que deixa ao partir, desfruta durante sua permanência na terra. O que é, afinal, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que traz e o que leva, e o que ninguém tem o poder de lhe tirar, que servirá a ele no outro mundo, muito mais que neste. Dependerá dele sair mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que, do que tiver adquirido em bens morais, resultará a sua posição futura. Permita-nos, dentro desta abordagem, desse parágrafo, colocar um exemplo que me chamou muita atenção já tem um tempo. Um professor de uma escola particular em Salvador, ele contou aos seus alunos, um dia, que quando ele acabou a aula, deu término à aula, foi pegar seu carro na área externa da escola, e quando ele estava para abrir o carro para ir embora, chegou uma pessoa e acusou o assalto. Colocou a arma, dirigiu-se a ele com a arma e pediu a chave do carro, ele deu. Depois pediu a carteira, ele deu. Pediu o celular, ele deu. Aí, nesse interim, o professor falou para o rapaz: ó, você pode me pedir minha carteira, você pode levar meu relógio, você pode levar meu carro, você pode levar tudo. Mas tem uma coisa que você não pode levar. Você pode até me matar, acabar com o corpo físico, mas tem uma coisa que você não pode levar: o meu conhecimento, as minhas virtudes, tudo que eu adquiri, isso ninguém, todos esses valores, ninguém pode tirar, nem mesmo você. E aí o rapaz entrou no carro, levou o carro dele e ele foi embora. Ele deu queixa e tal, e depois ele passou essa experiência aos alunos. E isso chegou ao meu conhecimento na época, e isso memorizei. E aproveitando essa oportunidade, que nada é por acaso, vem este item 9 e fala sobre justamente isso. O que é destinado para a gente quando a gente desencarna, chega o nosso momento? Quais são esses valores? Né? Quando fala também sobre os conhecimentos intelectuais que também vão servir para nós após o nosso desencarne, também no movimento espírita tem um equívoco que algumas pessoas não entendem. Quando alguns irmãos se ausentam temporariamente para estudar, seja um curso técnico, uma universidade, e necessita, a depender da demanda do curso que faça, tem uns que são muito densos, necessita de muita leitura, e não dá conta de conciliar as duas coisas, como havia sendo feito. E aí diminui a sua intensidade, mas isso não quer dizer que a pessoa deixou de estar na doutrina espírita, no serviço do bem. Não é simplesmente estar na casa espírita que se está trabalhando. Ele pode frequentar menos do que uma pessoa que está lá constantemente e esteja trabalhando muito mais do que aquele outro que está lá dentro. Isso é muito relativo. Precisamos quebrar esses paradigmas. Pois bem, então essa pessoa sai para estudar e recebe críticas. Eu mesmo já ouvi alguns companheiros falarem que ele se ausentou, a pessoa se ausentou para estudar, e que foram os irmãozinhos que fizeram ele se afastar do trabalho para o prejudicar.
Ora, se que foi esses irmãozinhos que fez a pessoa sair para estudar, para se qualificar, e a depender da sua vontade, e de como vai ser utilizado esse conhecimento, que pode somar com a doutrina, e multiplicar ainda mais esses pães, esses irmãozinhos são os irmãozinhos interessantes para nós conhecermos, não é verdade? Agora, quando nos afastamos e caímos na vaidade do conhecimento, e aí deixamos para trás o que adquirimos como base, porque eu vejo mais ou menos assim, a doutrina espírita, ela nos dá uma base sólida, para que depois possamos construir os alicerces, as colunas, para depois o telhado. E aí sim, aliado a tudo isto, o conhecimento da doutrina espírita, essa nova era da humanidade, com as colunas do conhecimento adquiridos, pela coluna também das virtudes adquiridas, por ser homens de bem, pela multiplicação dos pães, todas essas colunas com a caridade, o amor, cada coluna que representa isto tudo, teremos uma base sólida, colunas fortalecidas para construirmos os nossos abrigos, que servirão também para abrigar outros que venham na retaguarda. E não simplesmente censurar a pessoa sem sequer saber quais são as suas intenções. Não é verdade que tem lá no Evangelho também, a cada um segundo as suas obras e necessidades? Ao invés de censurarmos, poderíamos nos aliarmos e ao lado, não à frente da pessoa, porque à frente nós podemos atrapalhar os seus passos, mas ao lado é para dizer, quando a pessoa se sentir cansada ou querendo falar algo, oferecermos um ombro amigo, mas que essa pessoa possa caminhar com suas próprias pernas e responsabilidades. Nós estamos ao lado, orando, torcendo, vibrando. Esse é o papel do verdadeiro cristão. E não dizer o tempo ou como deve ser feito para o outro. É muito importante esse item 9 para avaliarmos sobre tudo isto. Eu grifei uma parte que eu já tinha dito antes do item anterior, que me chamou bastante atenção, que fala sobre dependerá dele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que do que tiver adquirido em bens morais resultará a sua posição futura. Então, dependerá dos esforços, dependerá dos investimentos das pessoas, das condições que ele vai adquirir, né, do aperfeiçoamento. Essas aquisições morais apontará a posição futura dele, aonde ele vai ficar, qual o local que ele vai ficar. Lá não se perguntará, você tem ouro, você teve dinheiro, você teve posse, você é operário ou príncipe? Não. Esses são outros valores, valores de aquisições morais, de conhecimentos adquiridos para a prática do bem, do intelecto utilizado essa ferramenta para a prática do bem. No entanto, uma ressalva, que também devemos quebrar paradigmas, em dizer que o dinheiro é ruim. A pessoa é rica, a pessoa é má. Não, não é bem assim. É operário, é simples, é uma pessoa boa. Isso não quer dizer, pode ser o inverso. Pode ser o inverso. Logicamente que a riqueza, o dinheiro, ela pode ser um instrumento a mais que possa contribuir para a vaidade, o orgulho e desvirtuar os nossos caminhos. No entanto, o dinheiro adquirido, a riqueza, o dinheiro em si, o papel, ele é neutro. Agora, o que vamos fazer dele é responsabilidade nossa. Porque quando a gente pensa, o dinheiro é ruim, novamente nós estamos querendo nos isentarmos da nossa responsabilidade e jogar para o outro, ou alguém, ou aquilo. Foi o dinheiro que me perder o caminho. Foi a riqueza. Não, não foi a riqueza, não foi o dinheiro, foi você, fui eu que utilizei mal essa ferramenta. É importante avaliarmos desta forma. O dinheiro está ali, é um instrumento. Você pode multiplicar pães. Você pode auxiliar muito mais. Você pode ajudar muito mais pessoas, porque a que muito foi dado, muito será pedido. Então, você tem condições, apesar da caridade, independente de ter dinheiro ou não. Mas você pode ter um instrumento a mais que foi oferecido para que você construa essa mão de obra qualificada para poder servir a tantos outros. Então, não é o dinheiro, é como a mediunidade.
Você tem que trabalhar que sua mediunidade está te fazendo mal. A mediunidade não faz mal, não faz bem. Ela é neutra. É como a utilizamos e como nós estamos emocionalmente, psiquicamente. Ela pode ampliar, amplificar o que temos já predisposto em nós. Aí estudar, desenvolver a mediunidade é interessante para que possamos manter um certo equilíbrio emocional e conhecermos como operacionalizar, lidar com a mediunidade para o exercício do bem, do amor e da caridade. E quando vamos para um outro ponto do item, desse item 9, do capítulo 16, é interessante também esta passagem. Ao viajante que chega a uma estalagem, é dado um bom alojamento, se puder pagar. Aquele que tem pouca coisa, é dado o pior. Quando aquele que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece ao homem quando chega no mundo dos espíritos. O lugar para onde ele irá dependerá de suas posses, mas não é com o ouro que pode pagar. Ninguém irá perguntar-lhe quanto tinhas na terra, que posição ocupavas. Era príncipe ou operário, mas pergunta: o que trazes? Não será computado nem o valor de seus bens, nem os títulos, mas sim a soma de suas virtudes. Portanto, é desse modo que o operário pode ser mais rico que o príncipe. Então, é importante, novamente, entendermos o sentido das palavras. Em momento algum, nesta frase, apesar de podermos interpretar de uma forma equivocada, ele condena quem possui dinheiro. Não é isso. E isso quer dizer que não será computado se você tem dinheiro ou não. Esse dinheiro, esse luxo, carro, joias, passeios, riquezas, mordomias, isso foi para uso que você teve quando encarnado, no corpo. E como utilizou ou deixar de utilizar é uma responsabilidade sua. E isso será computado. Como você fez, o que você fez deste instrumento que foi lhe oferecido. Se você usou e ampliou o orgulho, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha ambição, se eu não conseguir ver mais ninguém à minha frente, e uma pessoa que está passando por necessidade, é problema dela, faça como eu fiz, eu fiquei rico, eu trabalhei muito, aí essa pessoa só sabe pedir. Então, se for neste intuito, eu utilizei mal o que eu tive. Então, muito será cobrado para mim, porque muito eu tive e nada eu fiz, a não ser ampliar as minhas predisposições equivocadas. É isso que não vale, não vai servir lá no mundo espiritual. Essas riquezas, quando não são utilizadas de forma adequada. Mas essas riquezas não transportamos para o mundo espiritual. São utilizadas aqui, quando encarnados. Algumas vezes a gente fala assim, a gente está querendo ganhar algo, batalha, e a gente não consegue ter aquele dinheiro que a gente tanto fica perto de nossas mãos, e de repente foge até uma herança, e a gente não consegue, na hora H, a coisa dilui uma areia em nossas mãos. E a gente fala assim, puxa, mas outras pessoas as coisas são tão fáceis, mas para mim tudo é difícil, eu não consigo. Só que a gente não consegue também entender outras possibilidades, porque tudo tem possibilidades. É como a gente ver, né? Ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. É ampliar, ter amplitude e saber que tudo tem possibilidade e os porquês e paraquês. Isso pode ter sido uma misericórdia de Deus, porque esta condição, este instrumento em mãos inábeis, pode não ser uma virtude, e sim pode ser algo danoso para nós. Então é melhor entrar rico no mundo espiritual do que pobre no mundo espiritual, porque os valores são invertidos. A riqueza que pensamos ter aqui pode ser a pobreza no mundo espiritual ao chegarmos, se não utilizarmos de forma adequada. Então, a grande questão que devemos refletir não é mal ou ruim essa dicotomia.
é a forma que utilizamos os instrumentos que chegam à própria mão, em nossas mãos. Porque se utilizarmos a palavra até próprio da doutrina de forma equivocada, nós estaremos utilizando inadequadamente. Será o movimento espírita de uma forma inadequada dentro dessa doutrina maravilhosa, que é uma nova era para a humanidade. Tudo é saber o que chega em nossas mãos, como utilizar para a causa do bem, do amor, do engrandecimento pessoal, para podermos oferecermos o que temos melhor para dar ao outro. Tem toda essa questão. E eu botei uma pontuação aqui também interessante. Mas com as riquezas, foi um homem de bem, multiplicou sementes, concedeu oportunidade, exerceu a humildade e compartilhamento, a multiplicação dos pães. A este será dado um bom alojamento. Mas aqueles que não multiplicaram, que não fizeram bem, isso aí vai ser dado um alojamento proporcional às suas próprias obras e às suas próprias condições. Castigo? Não, não é castigo. São aprendizados. Porque nós estamos num planeta que é um planeta escola, é um hospital, e por ser um planeta escola e temos um pai amoroso, cabe o quê? Novos aprendizados para passarmos de ano, para sermos bons alunos. Se perdermos de ano, precisamos repetir aquela própria educação que não demos conta, não aproveitamos. Precisamos passar por aquele processo novamente. É a lei evolutiva, e não de punição, e sim de aprendizado, como o próprio Allan Kardec foi um grande educador. Então, tudo isso está entrelaçado. Existiu e existe um planejamento do mundo maior. Não vamos nos sentirmos isolados, órfãos, sozinhos, porque não estamos. Tudo tem os seus porquês e paraquês, repetimos. Tudo tem o seu sentido na vida. É só possibilitarmos em nós percebermos que nós estamos nesse planeta com uma finalidade: crescermos, evoluirmos, nos amarmos, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. E assim, ao atravessarmos o oceano da vida, temos a certeza que quando chegarmos lá na frente, com a paz de consciência e Deus em nossa consciência também, dentro de cada um de nós, vamos chegar num bom alojamento e dizer muito obrigado, gratidão pela mais uma oportunidade de uma vida reencarnatória. E vamos chegar numa outra possibilidade reencarnatória melhor do que anteriormente. E assim sucessivamente. Agradecemos mais uma vez a oportunidade e que Deus nos abençoe. Muita paz.